Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa, tô de volta aqui no canal. Início de janeiro foi bem turbulento, muitas coisas acontecendo, não consegui, sentar e gravar pra falar aqui com vocês. Mas estou de volta e janeiro tá sendo um mês fantástico. Muitas coisas acontecendo, muitas leituras sendo feitas, muitos livros sendo escritos e posso então finalmente sentar aqui e conversar com vocês sobre as minhas últimas leituras de 2022, né? Eu não tô mais com nenhum deles aqui comigo, porque os livros que eu leio não ficam aqui, né? Ficam na casa dos meus avós. Mas vou falando com vocês, se eu conseguir vou botar as capinhas aqui do lado, se não der, vai estar os links e os nomes tudo direitinho aqui na descrição para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essas histórias. Eu concluí 7 leituras em dezembro de 2022, 2 parcerias, inclusive parcerias maravilhosas com autores nacionais, que inclusive eu achei curioso, foi sem querer querendo, não foi uma coisa assim planejada, né? São livros que trazem uma temática de certa forma que envolve uma certa figura de poder, assim, né, em suas histórias e que acaba coincidindo um pouco uma com a outra. E o que pra mim foi fantástico e gostei demais de fazer. Então, o primeiro deles foi República de Apóstolos, Mateus, se eu não me engano o nome dele, mas ele assina, né, nas redes sociais também, vocês vão encontrar ele como M. Beisso, deve ser assim o nome dele, né? Que é então, né, República de Apóstolos. Eu acho que já dá pra ter uma noção de que vai ter um pouco da religião em volta aqui dessa história, mas mais do que isso, não vai ser só uma única religião. A gente vai ver uma rivalidade entre duas, né, vertentes que estão com o poder em suas mãos, né, e por causa delas muitas coisas mudaram na sociedade ao longo dos anos até chegar a esse ponto na história, né. Então são os evangélicos contra os católicos, né, rivalidade ali com pastores e padres. Enfim, vocês entenderam, né, crentes, católicos, enfim, essa rivalidade que a gente já vê de certa forma por aí. Atualmente, nosso país, já vimos o desenho de uma sociedade que poderia se tornar o que se tornou nessa história. Então, pra mim foi fantástico essa história. No momento que eu li, né, nesse final de 2022, que foi bem tenso, de outubro até agora ainda, tá sendo bem complicado. Então, ter essas semelhanças com a realidade foi bem interessante e eu gostei demais da leitura. Aí também, de parceria, eu li O Homem que Explodiu o Presidente, do Thiago Barroso, que inclusive o autor me mandou o livro, eu vou mostrar pra vocês. Eu li ele em e-book, mas o autor acabou me mandando de presente, livro físico, que eu achei muito incrível, assim, fiquei bem emocionada porque, né, a valorização ali do nosso trabalho, e achei incrível esse livro, é muito bom também, e como eu disse, né, agora vocês viram, é realmente O Homem que Explodiu o Presidente, ou não, né? A gente vai ver os passo a passo, né, do que esse personagem fez desde o achado de um certo bilhete de loteria até os últimos acontecimentos desse livro. Bem interessante, um personagem que tinha tudo, de certa forma, né, ele era um ex-professor, ele era professor, pai de família, né, tinha uma família, mas também era alcoólatra e muitas coisas aconteceram na vida dele até ele chegar a este ponto aqui. E, enfim, foi sensacional. Vai ter resenha lá no Instagram pra quem quiser ler. E eu me aprofundo mais no assunto, até pra não dar muitos spoilers pra vocês. Mas eu digo que são muitos personagens diferentes do que, pelo menos, do que eu estava acostumada a ler. E que realmente são incríveis e que fazem a gente torcer pra eles. Até mesmo o Otelo, tá? Só isso que eu digo pra vocês. Aí eu também li outro nacional, foi Um Romance Fora de Época, da autora G. Goulart. Também é uma autora nacional e, como vocês podem ver, é um romance.
e, de certa forma, contemporâneo e de época, porque é uma personagem que vai viajar no tempo até o passado, onde ela vai se ver inserida nesse universo de aristocracia, bailes e aquela coisa lá toda. Enfim, muito romântico e fofo. Foi uma leitura bem rapidinha e que me fez me apaixonar igual, de certa forma, né, pelos personagens, por esse casal. Eu achei incrível a leitura. Aí também voltei a ler Beth O'Leary com a troca, que é aquela história da avó e a neta, né, que vão trocar de lugar. Ela, a mais jovem, né, a Eileen mais jovem, vai para uma cidade no interior e a Eileen, a avó, vai para a cidade grande. E a gente vê essas duas em universos completamente diferentes do que elas estão acostumadas, se adaptando a esses lugares, tentando se reencontrar também depois de tudo que as duas passaram. Pra mim foi uma leitura muito, muito boa, assim. Eu tinha essa sensação de que eu poderia gostar da história, mas não sabia que iria gostar tanto. Realmente gostei. Achei que a história passou um pouco rápido demais em certos momentos, porque de repente, né, como tinha muito mais descrição dos acontecimentos do que a gente vê os acontecimentos acontecendo, né, em si, as personagens interagindo com aquelas pessoas e tal, foi um pouco abrupto essa mudança delas, né, esse momento em que elas, enfim, se reencontraram. Foi um pouco inesperado, não é inesperado que a gente já esperava, mas repentino, assim, tá, sabe? Mas, fora este detalhe, eu gostei bastante principalmente dos personagens. Também li Uma Mudança Inesperada, que é da autora Jenny Goultet. É um romance de época, esse sim é um romance de época, um romance mais histórico, acho que posso dizer assim, e que conta um romance de uma forma bem diferente, mas sem cenas mais hot, sem cenas com muita interação e aquela coisa do despertar da paixão entre os personagens, que geralmente acontece assim, né? Passou uma página, meu Deus, estou apaixonada. Mas aqui demorou um pouquinho mais, tem toda uma construção desses personagens, principalmente da protagonista, ela se encontrando, amadurecendo depois de tudo, né? Tudo que ela já passou na vida, então foi bem interessante essa leitura, gostei bastante. E apesar de que, claro, né, tem muitos outros livros que são, pra mim, foram muito melhores, mas e não tem como a gente não comparar, né? Depois de ler tantos livros do gênero, a gente acaba comparando um pouquinho. E tá um pouquinho abaixo, mas ainda assim é um livro especial, assim, que eu acho que merece ser lido, assim, de verdade. Principalmente pra quem já explorou muitas autoras que tem o mesmo estilo de escrita, né? Tipo Julia Quinn, Lisa Kleypas, enfim. E entrar em contato com essa autora vai sentir uma mudança muito bem-vinda, assim, que trouxe até pra mim uma vontade enorme de voltar a ler mais livros do gênero. Também li A Razão do Amor, da Ali Hazelwood. Mais um livro da autora, né, de A Hipótese do Amor. Eu tô apaixonada pela escrita dessa autora, ela é fantástica. É super divertida. Esse livro também aqui foi super divertido e tem muita química entre esses personagens. É um negócio impressionante. Eu amei esses dois juntos, assim, tanto quanto eu amei lá dos protagonistas de A Hipótese. Personagens que combinam muito entre si, tem essa coisa do ambiente de trabalho deles, eles estarem inseridos nesse local, né, de ciência e tal, laboratórios, construção, por exemplo, eles estão construindo um capacete ali espacial, tem umas coisas muito diferentes, assim, e ao mesmo tempo a gente vê a interação deles, do jeito deles, fazendo piadas do jeito deles, bem nerds, vamos dizer, não é nerds a palavra, mas acho que deu pra entender, bem no estilo deles mesmo, assim, sabe? São personagens que a gente enxerga sendo daquela forma e enxerga eles inseridos nesse universo. Então eu achei sensacional. E A Razão do Amor, a gente vê eles na NASA. A NASA, eu achei incrível, eu adoro demais. Amei esses dois personagens, amei essa história. Tô muito ansiosa pra ler outros livros da autora, porque ela é maravilhosa. E aí, pra encerrar o ano, encerrar 2022, eu li lá no dia 30, se eu não me engano. Acho que eu li ali, ó, no último dia do ano, se não me engano. Como Fingir em Hollywood, da Ava Wilder, se eu não me engano. É assim que se diz o nome dela? Eu acho que é.
mais um romance, óbvio, lógico que deu pra, né, perceber. E é o típico caso de um romance em que eles vão fingir estar em um relacionamento que não vai, né, durar muito tempo. Logo, essa parte falsa vai ficar muito verdadeira, as coisas vão se misturar, esses dois vão se apaixonar e muitas confusões e muitas coisas vão acontecer na vida deles, mas a gente tem uma diferença de idade aqui. A gente tem um ator super renomado, mas que depois de alguns acontecimentos na vida dele, depois da perda, né, de um grande amigo, ele meio que chegou ao fundo do poço, assim, e precisa, né, de um certo incentivo para levantar e voltar, né, à ativa, voltar aos holofotes, vamos dizer assim. E a gente tem a nossa protagonista, que ela viveu muitos anos em um único papel de uma série adolescente. E aí, quando a série acaba, ela se vê num certo... na verdade, ela se vê perdida, assim, porque ela não consegue se desgrudar dessa figura que a gente sabe muito bem como que é, né? A gente conhece um ator, vê eles durante anos interpretando o mesmo papel, e é muito difícil da gente ver eles fazendo outras coisas, né? No fundo, a gente sempre vai associar eles àquele personagem. Então, ver isso na literatura achei bem divertido e bem interessante também, apesar de ver o lado ruim também da coisa de Hollywood, né? De paparazzi, de pressão em cima da mulher, né? Aquela coisa de sempre, independente da situação, tudo sempre cai em cima da mulher, independente do que ela esteja fazendo, mesmo que não seja nada de errado, né? Como vai acontecer aqui nessa história. Então, foi um livro muito incrível, que além do romance também trouxe um pouco desse lado o lado sombrio de Hollywood, vamos dizer assim. Mas que eu gostei bastante da leitura, assim, gostei de verdade. E essas foram as minhas últimas leituras de 2022, muitas boas leituras, um ano muito bom. Eu li 71 livros ao todo em 2022 e muitos livros bons, como eu disse. Não teve bem poucos livros que eu disse que, assim, detestei. Foram poucos que eu abandonei também. Então foi um ano bem positivo e eu terminei o ano muito bem também, como deu pra perceber, né? Só não consegui mostrar o livro pra vocês, mas eu vou deixar todos os links aqui na descrição e tudo certinho pra quem quiser conhecer. Vou deixar também os IGs dos autores nacionais pra quem quiser conhecer eles também, mas, né, que a gente sabe que autor nacional a gente pode conhecer eles de uma maneira mais próxima, então vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês. E é isto, voltando com tudo em 2023, vai dar tudo certo, vai ser um ano maravilhoso. E seguimos na leitura, porque janeiro está sendo maravilhoso. E é isto. Quase encerramos 2022. Eu confundi os anos, tá difícil por enquanto. Mas logo mais tem vídeo das melhores leituras de 2022 e as metas para 2023, tá certo? Vejo vocês no próximo vídeo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos de vocês, não deixem de se inscrever no canal pra gente começar 2023 muito bem e com muitos inscritos, então, né, façam, né, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, não dá trabalho, é muito fácil, tá? Um beijo pra vocês e até a próxima.